Para falar sobre parada respiratória, nós vamos falar das 3 classes de faixas etárias que existem dentro do suporte básico de vida. Nós temos os adultos, nós temos crianças e nós temos lactentes. Para suporte básico de vida, adulto envolve adolescentes, adultos e idosos. Estão todos aqui dentro. Crianças é o que nós consideramos, segundo a American Heart Association, de 1 ano até os primeiros sinais da puberdade. Já, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças seriam aqueles seres entre 2 anos e os primeiros sinais da puberdade. E aí nós temos os lactentes. O que são lactentes? São aqueles seres entre 29 dias de vida e 1 ano, segundo a American Heart Association, ou 2 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, a primeira pergunta aqui que você pode estar se fazendo é, mas como é que eu vou saber se aquela criança realmente está com os primeiros sinais da puberdade, se eu devo tratar como criança, como adulto? Para responder essa pergunta é muito simples. Você vai olhar, se você achar que é uma criança olhando, você vai tratar como criança. Se você olhar e achar que aquilo ali é um adolescente e não uma criança, você trata como adulto. Pronto, respondido a pergunta. A mesma coisa aqui, um lactente ou uma criança, o nenenzinho está com 9 meses, está com 10 meses, 11 meses, está com 1 ano e 3 meses. Mas como é que eu vou saber? Isso não é o que importa. Você vai olhar, se você achar que é um lactente, você trata como lactente. Se você olhar e achar que é uma criancinha, você vai tratar como uma criancinha. O importante é tomar uma decisão e fazer o que tem que ser feito segundo os protocolos. Para aquela idade de transição, tanto uma técnica que é recomendada aqui quanto a técnica recomendada aqui vai servir para aquele ser que está nessa zona de transição. Primeira pergunta. Segunda pergunta aqui, aproveitando, e abaixo de 29 dias de vida, o que acontece? Aí nós temos os neonatos, ou recém-nascidos. E o que é que eu tenho que fazer com o neonato, com o recém-nascido, se os protocolos de suporte básico de vida não abordam? Se o suporte básico de vida não aborda isso, se você por acaso se deparar com um neonato precisando de algum procedimento, seja porque ele está em parada respiratória, seja porque ele está em parada cardiorrespiratória, você vai fazer exatamente o que você aprendeu para lactente. Se você tiver um treinamento específico de neonatologia, de emergências em neonatologia e quiser fazer o mais adequado para essa faixa etária, você vai fazer aquilo que está dentro do seu treinamento. Se você tiver só treinamento e suporte básico de vida, então você vai tratar com o que você aprendeu no suporte básico de vida. Por sinal, nós temos uma palestra muito interessante no canal sobre emergências neonatais no APH, da doutora Tereza Perrin. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir no segundo momento. Essa palestra completa está bem interessante. Então vamos falar de adultos, de crianças e de lactentes e vamos falar de parada respiratória. Bom, primeira coisa, o que é uma parada respiratória? Bom, a parada respiratória é algum tipo de condição no qual o paciente não consegue mais ter uma troca de gás a nível alveolar. Ele não consegue mais oxigenar os capilares a nível de alvéolo e, consequentemente, não vai haver oxigênio chegando para o tecido, não vai haver uma perfusão tecidual. Não vai acontecer a hematose, que é a troca do O2 pelo CO2 a nível de capilar. Isso pode ser por conta de uma parada respiratória completa, o paciente está ali sem nenhum tipo de movimento torácico, mas pode acontecer também numa respiração agônica, num gasping, que é aquela respiração lenta, com 3, 4, 5 vezes por minuto, onde o paciente tem um certo movimento, quando nós chamamos também de ventilação agônica, ou seja, o paciente está tentando ventilar, mas não consegue, por algum motivo, alguma condição pulmonar ou neurológica, esse paciente não consegue ventilar. Então, nessas situações, nós consideramos parada respiratória. Mas acontece também a parada respiratória em outra situação, que seria a situação de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, o engasgo, ovácea, um nenenzinho que se engasgou com leite, com algum tipo de alimento, com algum objeto, isso tudo também é parada respiratória. Nós temos também o afogamento, que não deixa de ser uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, líquido que entrou na via aérea, não deveria, isso também é parada respiratória. Nesse vídeo eu não vou focar em afogamento
e não vou focar em engasgo. Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo também um vídeo de engasgo, um vídeo de afogamento, caso você queira estudar um pouquinho mais esses temas. Mas aqui eu vou abordar mais aquela questão clínica do paciente que está numa parada respiratória, tirando engasgo, tirando afogamento. Bom, eu tenho aqui um adulto, uma criança, um lactente. Como é que eu reconheço que o paciente está sem respirar? Bom, a primeira coisa é observando o tórax desse paciente. Aquele paciente que está inconsciente na minha frente, eu chequei a segurança do local, vou checar a responsividade. Senhor, o senhor pode me ouvir? Neném, neném, você pode me ouvir? Bate no pezinho quando é um lactente, chama a criancinha. Não responde, você vai olhar imediatamente o tórax, se existe essa expansão torácica ou se o paciente eventualmente está em gasping, e ao mesmo tempo você vai checar o pulso central. Adultos e crianças, pulso carotídeo, lactente, pulso braquial, por 5 a 10 segundos, ao mesmo tempo que você está olhando o tórax. Se o paciente não tem pulso central, ou crianças e lactentes, o paciente está sem respirar e está com pulso abaixo de 60, aí você começa a RCP, não há pergunta. Vamos fazer compressões cardíacas, porque a parada cardíaca é mais grave do que a parada respiratória, então eu vou priorizar, vou tratar a parada cardíaca e, consequentemente, vou tratar a respiratória também. Agora, se esse paciente tem pulso central presente ou pulso acima de 60 batimentos por minuto, aqui, e sem respirar, sem movimento torácico, o que nós temos aí? Uma parada respiratória. O paciente tem pulso, o coração está bombeando, mas não está ventilando. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Se o paciente continua sem receber oxigênio, nós sabemos que na parada, quando o paciente não recebe nenhum tipo de oxigênio, os órgãos nobres têm pouco tempo. O cérebro, o coração tem pouco tempo aí de tolerância à isquemia. Consequentemente, o cérebro vai começar a sofrer danos neurológicos, o coração vai parar. De uma hipóxia, ele vai evoluir geralmente para uma atividade elétrica sem pulso, porque ele vai desacelerando, vai ficando com a bradicardia extrema. Além da bradicardia extrema, ele vai perdendo contratibilidade, até que ele não consegue mais bombear sangue para gerar um pulso central, atividade elétrica sem pulso. Se continuar assim, ele vai evoluir para o quê? Uma assistolia, ele desliga completamente e não tem mais nenhuma atividade elétrica nesse coração. Então nós temos que intervir para evitar que ele chegue a esse ponto. Como? Fornecendo O2 para esse paciente. Agora a pergunta, eu posso pegar, por exemplo, uma máscara como essa, que é uma máscara reinalante. Se tivesse a borrachinha aqui, seria uma máscara não reinalante. E colocar O2 no paciente dessa forma? Não vai adiantar. Porque esse paciente ele está sem movimento respiratório, ele não tem drive respiratório. Ou seja, eu vou precisar fazer nesse paciente uma ventilação ativa, eu vou precisar jogar o ar nesse paciente. Eu vou ter que ser a musculatura intercostal, vou ter que ser o diafragma desse paciente, porque não está mais funcionando, ele está em parada respiratória. E aí como é que eu faço para fazer a ventilação nesse paciente? No suporte básico de vida existem 3 formas, como nós já vimos em outros vídeos. Existe boca a boca, que é uma possibilidade. Vou estar fornecendo 17% de FO2 para esse paciente. Existe aqui a Pocket Mask. Com a Pocket Mask eu vou estar fornecendo também 17% de FO2 ao paciente. Aquela Pocket Mask que tem um encaixe para o O2, eu posso chegar em valores maiores, 60 de FO2. E tem também o Ambu, que é o dispositivo Bolsa Válvula Máscara, BVM. E aí com o Ambu eu posso fornecer, quando acoplado a uma fonte de O2, até 90% de O2, ou se tiver o Ambu seco, sem reservatório, sem O2, cerca de 21%. Ou seja, ou eu respiro pelo paciente, ou a minha mão ventila o paciente. Então, o que nós vamos utilizar na parada respiratória é algum desses 3 dispositivos. E como nós vamos ventilar o paciente? Bom, vamos lá. Então, no adulto, nós vamos fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Na criança e no lactente, aqui a mesma forma, nós vamos fazer uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Uma ventilação a cada 5 a 6 segundos no adulto, isso equivale a 10 a 12 ventilações
por minuto. Ou seja, se eu pegar 60 segundos, dividir por 6, vai dar 10. Se dividir por 5, vai dar 12. Então, se eu fizer nessa frequência, que é 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1. Lembrando que são segundos, não é só contar até 5. Porque no momento da ansiedade, de um atendimento, da adrenalina, a tendência é fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você está ventilando o paciente a cada segundo, a cada 2 segundos. E isso é muito prejudicial. Vou fazer uma parêntese aqui. Quando você faz essa ventilação muito rápida, você joga ar no pulmão do paciente. O ar não tem nem tempo de sair do pulmão, que você está jogando mais ar, mais ar, mais ar. Aí o pulmão do paciente está repleto de ar. Todo o ar que você... Primeiro, você não permite a renovação, a hematose acontecer, o ar fica lá, o paciente não ventila, e todo o ar excedente que você está jogando está fazendo o quê? Insuflação gástrica, distendendo o estômago. E aí eu aumento a pressão intraabdominal, eu dificulto o retorno sanguíneo pela veia cava inferior, eu aumento a chance de regurgitação, vômito, broncoaspiração. É péssimo fazer essa ventilação tão acelerada. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. É 5 a 6 segundos, que vai dar 10 a 12 ventilações por minuto. Isso é o recomendado no adulto. Quando nós estamos em crianças e lactentes, nós sabemos que a necessidade de O2 de crianças e lactentes é maior, a frequência respiratória deles fisiológica é maior, portanto nós ventilamos com a frequência um pouco maior, que é 3 a 5 segundos. Isso significa dizer uma tendência a ventilar mais rápido. Não significa dizer eu tenho que ventilar mais rápido do que no adulto. Até porque eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Então poderia ser 5 em todo mundo. Mas aqui é para a gente saber que existe uma tendência a ventilar um pouco mais rápido. A tendência não é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não é. É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É essa tendência que nós temos que ventilar. E aí quando nós ventilamos nessa velocidade aqui, isso vai dar o quê? 60 dividido por 3, 20. E 60 dividido por 5, 12. Então, vamos fazer 12 a 20 ventilações por minuto. Então eu tenho 12 aqui, eu tenho 12 aqui. Se você quiser ventilar sempre com 1 a cada 5 segundos em adultos e crianças, você estará acertando. O mais importante é não ficar ventilando rápido demais. Bom, paciente, eu identifiquei a parada respiratória. Estou fazendo lá a minha ventilação. Se eu estiver sozinho, estou com minha pocket mask. Se eu estiver em equipe, preferencialmente estarei com meu ambu. Sozinho com o ambu é meio difícil, principalmente na PCR. Se for uma parada só respiratória, você tem seu ambu, você se posiciona aqui na cabeça do paciente, você consegue sem problema. Agora na PCR, na RCP, você tem que fazer compressões e ventilações, com o ambu é meio complicado, é melhor você fazer pocket mask. Mas se for só parada respiratória, não tem problema. Agora, qual é o problema aqui? Uma parada respiratória, ela pode piorar? Pode evoluir para uma parada cardíaca? Pode. Se evoluir para uma parada cardíaca, vai mudar minha conduta na cena? Vai. Eu vou ter que fazer compressões, não é verdade? Então, eu vou precisar reavaliar o paciente a cada 2 minutos. Então, tá aqui, reavalia de 2 em 2 minutos. Nesse caso, vale a pena reavaliar o paciente de 2 em 2 minutos. Você já deve ter visto em algum outro vídeo. Eu vou até gravar um novo vídeo para falar de novo só sobre esse assunto, que é essa famosa reavaliação de 2 em 2 minutos na parada cardíaca. Na parada cardíaca, o DEA reavalia de 2 em 2 minutos, para saber se aquele ritmo eletrocardiográfico mudou o padrão, se vai precisar de outro choque. Então, DEA reavalia de 2 em 2 minutos. Quando tem 2 ou mais socorristas na cena, nós trocamos de função de 2 em 2 minutos. Agora, de 2 em 2 minutos no paciente vítima de PCR, a gente precisa checar o pulso e respiração? No suporte básico de vida, isso não é recomendado. No suporte avançado, sim. Eu reavalio de 2 em 2 minutos o paciente, porque eventualmente o paciente pode ter voltado a ter um pulso. Eu estou vendo que tem no meu monitor uma atividade elétrica, vou ver se é um pulso. Se esse pulso está fraquinho, eu tenho uma droga vasoativa que eu posso entrar para ajudar. No suporte básico, não. Então a recomendação no suporte básico é simplificar. É continuar a RCP caso o paciente não apresente nenhum sinal de melhora. O que é sinal de melhora? Tosse, respiração, movimentação.
TRM. Se ele apresentou algum desses sinais, na RCP eu reavalio o pulso e a respiração para saber se o paciente melhorou. Mas se não houver nenhum desses sinais, eu não preciso ficar reavaliando o paciente de 2 em 2 minutos, ou 5 ciclos. 2 em 2 minutos é para a gente ou trocar de função ou deixar o DEA reavaliar. Fecha parênteses e vou voltar aqui para a parada respiratória. Aí sim, o paciente está sem respirar, mas tem pulso, estou fazendo ventilações. Após 2 minutos eu vou reavaliar. Eu quero saber se essa parada respiratória melhorou, se o paciente voltou a ventilar espontaneamente. Quero saber se essa parada respiratória continua, e aí no caso eu continuaria fazendo uma ventilação a cada 5 a 6 no adulto, 3 a 5 na criança. Ou eu quero saber se esse paciente piorou e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. E aí eu começo a minha RCP. Por isso que é importante reavaliar de 2 em 2 minutos. Então, basicamente, esse foi o vídeo para falar sobre parada respiratória. Espero que tenha